E essa biópsia pulmonar, né, vamos dizer assim, cirúrgica, que na verdade foi por causa do dreno, que a gente vê assim no aumento de lupa, né, é um acometimento aí homogêneo do parênquima pulmonar. Você vê que ele está todo róseo, né? Você não consegue ver os espaços alveolares, tem alguns, vamos dizer assim, algumas cavidades aí, parece que tem algumas hemácias, mas de modo geral é um preenchimento aí parenquimatoso difuso. Tá? Às vezes preserva alguns septos distorcidos, né? Ó, tá? Ó, forma até essas pseudobolhas aqui, né? Ou cavidades perto da pleura que pode, assim, nesse primeiro momento até justificar esse rompimento, né? Do pneumotórax, tá? O que a gente vê aqui, ó, que são aqueles preenchimentos homogêneos, né? Na verdade, é uma extensa necrose do tecido pulmonar, né? A gente não consegue ver mais os núcleos, né? Ó, tá vendo? É tudo róseo, né? Fica até difícil a gente notar, né? Ó, mas olha, tá vendo? Bastante róseo, bastante áreas sem células. É, adjacente a uma área já de reparação, né? Então aqui, depois eu vou mostrar para vocês no maior aumento, é uma área de proliferação, né? Miofibroblástica e também infiltração osteocitária, tá? Tentando aí circunscrever, né? Essa área. Ah, aqui tá bem bonito, ó. Então a gente vê a área infartada, né? Ó, vocês estão vendo? Com a área de proliferação miofibroblástica e aqui a pleura, né? Com uma pleurite fibrinoide por conta do pneumotórax, tá? O que chama atenção é que a gente tem áreas é, mais para focais, né, do que difusas, né, de hemácias, né, aqui no parênquima. Então, o infarto pulmonar normalmente ele é hemorrágico, né, ó, tá vendo? Tá? Então, as hemácias elas se espalham e vão para todo esse parênquima, tá? Então, é um paciente relativamente jovem que estava com COVID, né? E a gente consegue aqui, nesse aumento, deixa eu focar aqui, encontrar, né, a causa dessa área de infarto pulmonar, que é esse trombo, né? Então ele tem um trombo aqui no vaso, né? Ó, e percebam que esse trombo ele impactou, a gente tem uma reação tecidual aqui, né? Uma ativação endotelial, é um trombo relativamente novo, né? Apesar de ter já alguma infiltração aqui, ele é bastante hialino no centro e ele tem uma cauda, né? Essa cauda se estende aqui pelo vaso e provavelmente pode se fragmentar e gerar trombos menores, mais distais, que justifica a extensão do infarto, tá? Então, esse paciente apresentou esse infarto, ó. E aqui, ó, a gente vê bem legal, né? É, o trombo, né? Aqui no vaso, a área reparativa e aqui em cima a área de infarto pulmonar, tá? Então, bem aquela coisa de infarto em cunha, né? Infarto distal à oclusão do trombo, tá? Então, né, essas cistificações aqui, na verdade, o que são? A necrose, né, dos septos alveolares do parênquima pulmonar, e devido à pressão pleural que é negativa, né, isso se torna friável, amolecido, então ele acaba formando essas bolhas, vamos dizer assim, ou essas cavidades, essas cistificações, mas que não são reais, elas são decorrentes eh, do parênquima mais amolecido por conta da necrose, né? E aqui eu vou baixar em um campo aqui, ó, para vocês verem como em volta da necrose, né, a gente tem uma intensa proliferação miofibroblástica, né, ó, tá? Aqui em volta de um vaso, né, ó, você vê que tem até ainda tem um trombinho no vaso, ó, tá? Ó, esse é um trombinho aqui que está crescendo no vaso,
mas ainda tem circulação sanguínea, então ele mantém as células, os fibroblastos em volta ativos, tentando regenerar, e aqui em volta a necrose, né? Percebam que, muito interessante, né? Esse septo alveolar, ele sofreu essa necrose, né, essa isquemia por conta da obstrução, e você vê que isso foi progressivo, né, porque as células foram ficando isquêmicas, com falta de oxigenação, e aí isso fez com que morresse os pneumócitos, depois as células endoteliais, e deu tempo aqui de formar uma membrana hialina, né? Então você vê os achados, se eu fosse examinar essa única campo aqui, eu ia dizer que é um dano alveolar difuso, mas na verdade é um componente da necrose por conta é um componente da necrose por conta da isquemia gerada pelo TEP, tá? Então, no pulmão a gente não tem um padrão morfológico típico, né? Assim, que você bate o martelo. Então, tudo tem que ser analisado de forma conjunta, né? E assim, o bem interessante dessa biópsia é que normalmente a gente vê casos de TEP nas autópsias, né? Mas assim, o paciente já morreu faz tempo, é, a gente não consegue ver essa riqueza de detalhe quando a gente faz uma biópsia, né? Aqui que eu queria mostrar para vocês. E aqui, ó, a gente vê que a gente tem. Deixa eu focar melhor aqui para vocês. Deixa eu aumentar a luz, espera aí. Aqui a gente vê, né, que tem uma infiltração mais neutrofílica, né, desse infarto pulmonar, né, mais central, né? Então, perceba que a gente tem a pleura, né? Tá até proliferando, né? Os miofibroblastos, neovascularização. Aí aqui a gente vê uma nítida corte, né? Com a necrose aliás, com a necrose de coagulação. E aí a gente vê uma infiltração neutrofílica mais central e a formação dessa cavidade aqui, ou pseudocavidade, né? Então, o que aconteceu? Provavelmente esse pulmão necrosou, mas existiu ali uma infiltração, né, neutrofílica mais central, ou broncocêntrica, que é onde tem os vasos menores, que vão ser os últimos a morrerem, e isso fez com que talvez até bactérias ali do bronco proliferassem e formasse essa área abscedida, né, como se fosse um abscesso. Isso estourou para a pleura e justificou então o pneumotórax que ele teve aí durante a evolução, tá? Então esse é um caso bem legal aí, bem típico dos COVIDs, né, que são pacientes que têm que estão tendo até uma melhora clínica, às vezes até a ponto de ter alta, e aí eles evoluem com um TEP, e às vezes esse TEP pode ser mais intenso ou mais recorrente, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar, peraí, deixa eu pegar um campo legal. Aqui dá para ter bem a ideia, né, de que ele ó, deixa eu focar aqui para vocês. Aqui a gente tem bem a ideia de que ele de que ele é lobular, né, o lobo pulmonar secundário. Ó, então aqui a gente vê o septo interlobular, tá vendo? A, esse parênquima pulmonar totalmente necrotizado e esse parênquima pulmonar aqui de baixo totalmente reativo, né, o mais preservado, tá? Que é essa parte aqui inferior, tá? Então o que a gente vê aqui? Um trombo já organizando, o organizado, tá vendo? Toda aquela fibrina que estava no meio foi, vamos dizer, infiltrada ou foi substituída por fibroblastos, e esse vaso está
totalmente organizado, né? Ou se organizando, tá? Então, bem bonito. Você vê que em volta ainda tem a necrose, né? Ó, necrose de coagulação, bem intensa, mas no vaso ele manteve a viabilidade parcial e no centro que tinha um trombo ele começou a se organizar, né? O que quer dizer isso nesse paciente? Quer dizer que ele teve ou ele está tendo um TEP recorrente, né? Porque a gente viu um TEP agudo, a gente viu uma lesão mais fibrinoide, né? Ali naquele vaso. Eu vou mostrar uma bem fibrinoide aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quase não tem, aliás, não tem, né, fibroblastos invadindo aqui a luz. Você tem bastante fibrina, tem reação endotelial, às vezes até fica desnudo, né? A célula endotelial é perdida, tá? Aqui no vaso. Então, esse é um trombo recente, tá? Então, quer dizer, tá chuveirando aí, tá formando vários trombos nesse paciente, tá? Então, ele tem isso, a biópsia consegue é, induzir para você, né? Consegue traduzir esse mecanismo. Olha essa aqui que bonita, né? Um trombo relativamente recente, menos recente que aquele, porque a gente já tem célula inflamatória, a fibrina já está mais organizada e está até formando aqui uma recanalização. Essa área aqui, ó. Tá vendo? A célula endotelial, ó. Tá tentando recanalizar esse vaso aqui trombosado, tá? Então, como que eu soltei esse laudo? Coloquei tromboembolismo pulmonar, entre parênteses, você pode colocar recorrente ou 2 pontos com vários estágios de evolução, né? Aí embaixo, na linha de baixo, coloquei infarto pulmonar extenso, né? E na linha de baixo eu coloquei com áreas abscedidas, né, ou áreas perfuradas, e na linha de baixo o pneumotórax, né? Então essa foi a sequência desse paciente que teve o COVID, né? Apesar de os pacientes com COVID terem mais TEP, né, poderem ter TEP, eu não acredito ainda que isso seja decorrente do Covid propriamente dito. Lógico que ele é um contribuidor, uma lesão contribuinte, mas eu não sei se ele é, eu não tenho certeza ainda, pelas evidências atuais e pelo que a gente tem observado aí nas autópsias, se ele é realmente um causador de lesão endotelial. Por quê? Porque você vê que os trombos, eles dilatam o vaso, né? Eles deformam o vaso. Isso dá a sensação de que eles vêm como fragmentos e impactam ali com pressão, né? Então não é um trombo in situ, é um trombo que veio de algum lugar, tá? E outra evidência que talvez não exista realmente uma lesão endotelial COVID-induzida é que a gente não acha lesões trombóticas nos outros órgãos, né? Não tem TEP, não tem trombinho no coração, não tem no rim, não tem no fígado, não tem na pele, não tem na gordura, né? Então, eu acho que isso é realmente um para-efeito aí, ou um coefeito, né, de um paciente grave, né, um paciente acamado há vários dias e que desenvolve TEP, assim como um paciente que, sei lá, faz uma cirurgia ortopédica e tem que ficar muito tempo acamado, né, ou faz uma grande cirurgia, ou tem um câncer que mexe ali com a parte de citocinas, e, enfim. Então, talvez não seja um efeito direto do vírus, mas sim um, um para-efeito, tá? Então, esse é um caso bem legal, assim, bem ilustrativo do que tem acontecido. Essa parte do pulmão não teve infarto pulmonar, né? Mas a gente vê aqui que ele tem uma pneumonia organizante, né? Bem bronquilocêntrica distal, que se funde aqui com a pleura, né? Ó. Tá vendo? Forma até um triângulo, tá vendo? Ó.
né? Isso aqui provavelmente é ventilação, lesão ventilatória dependente. Deixa eu aumentar aqui para você ver maior detalhe, né? Deixa eu focar, tá vendo, ó? Uma massa fibroplásica, né, ó, distal, ó, preenchendo aqui o bronquíolo distal, quase saindo aqui para o saco alveolar, que foi totalmente preenchido por esse tecido miofibroblástico é, denso, né, mas que tem alguns vasos, tem células inflamatórias, tá vendo? Ó, os vasinhos que você falou, né, ó, ectasiados, né? Então, com certeza, aí você imagina uma área dessa lesionada, infartada, né? Então, isso faz com que haja, né, aumento dessa cistificação, como você falou, ó, tá vendo? O bronquíolo termina aqui, ó, tem um epitélio brônquio, aí acaba, aqui já é o saco alveolar. Então, isso aqui, já por conta do COVID, da lesão reparativa, né, no caso aqui, pneumonia organizante, já é distorcido. Então, quando isso infarta, isso vai potencializar esses cistos e vai fazer com que, no caso desse paciente específico, né, ele acabou evoluindo aí com rompimento do parênquima e pneumotórax. E, para contrapor, eu vou trazer um outro caso agora, um caso de um paciente também relativamente jovem, eu acho que esse aqui tinha uns 50 e poucos anos, que vem tendo complicações pós-Covid, é, tratou aí, acharam que tinha até pneumonia, tudo, né? E resolveram fazer uma biópsia. E aí, nessa biópsia, na verdade, aqui uma biópsia transbrônquica, tá? Deixa eu mostrar aqui no menor aumento para vocês terem noção do tamanho. Tá? Então, assim, poucos fragmentos, né? Então, deve ter uns 3 por 3, 2 por 2 milímetros aqui no total, somando todas as áreas, tá? Veja que algumas são sangue, coágulo, né? Então, não conta. E quando a gente olha essa biópsia, diferentemente da biópsia anterior, a gente percebe, é, focar aqui, a gente percebe uma maior, né, hialinização do parênquima, né, do tecido pulmonar, aqui do eixo broncovascular. Ver se consigo aumentar a luz aqui. Né, ó, uma distorção da arquitetura. A gente quase não vê célula inflamatória, mas também não tem necrose, né? Não é necrosante. Deixa eu ver mais fragmentos. Agora eu vou aumentar aqui nessa área para a gente ver mais detalhes, né? Então, a minha primeira impressão é que, no menor aumento, é que é uma lesão mais hialina, mais fibrosante, sem um infiltrado inflamatório proeminente. E quando a gente abaixa aqui no menor aumento, no maior aumento, a gente vê realmente que tem até um infiltrado inflamatório, mas ele é menor, ele é pequeno, e a gente tem o maior componente, ele é fibrótico, né? Aqui está bem legal, que a gente consegue ver que tem uma hialinização subepitelial, né? Alguns fibroblastos aqui, tá vendo? Aqui. Uma distorção da camada muscular bronquiolar, tá vendo? Ó? Então você vê que tem uns espaços aqui, aqui, aqui fica mais fino, aqui mais grosso e tem essa hialinização em volta da camada muscular e até com uma certa extensão septal, né? Começa a querer fazer uns pezinhos aqui, tá vendo? Então, provavelmente, esses achados, eles corroborem, né? Olha aqui como é bem hialinizante, tá vendo? Ó, acho que tem uma área aqui até mais septal. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Ó, tá bem hialinizante. Aqui, ó. Aqui o septo, né, já ficou bem espessado, ó. Aqui, né, aqui.
Tá? Então, esse é um paciente que favorece, né, o desenvolvimento aí de uma futura possível pneumonite intersticial fibrosante, tá? Pós-Covid. A gente ainda não tem muitas evidências, né? Ainda as poucas evidências aí são principalmente tomográficas, né? Olha aqui o septo bem espessado, ó. Tá vendo? Ó, saindo do eixo broncovascular, ó, tá? Mas esse é um possível achado, né? Ó como que tá bonito aqui, ó. Distorção da camada muscular, né? Você vê que é diferente, por exemplo, da pneumonia intersticial bronquilocêntrica por pneumonite de hipersensibilidade ou por aspiração, né? Por quê? Porque aqui a camada muscular ela não é tão distorcida, mas você vê um depósito de matriz importante, né? Então isso deve ser um que um dano alveolar difuso do padrão fibrótico velho, né? Vamos dizer assim, vulgarmente falando, tá? Então você vê que isso depois no futuro, né? Se não evoluir, pode evoluir para pneumonia intersticial fibrosante. Tchau, tchau, gente. Então, obrigado aí, até semana que vem. Tchau, tchau.